Uma dúvida que toda profissional tem é como que ela vai encontrar a carreira e seu trabalho no seu retorno após uma licença maternidade. Neste vídeo, eu vou compartilhar com vocês como é que foram as minhas experiências no meu retorno de licença maternidade. E no final, eu vou contar para vocês por que eu joguei fora todas as revistas que eu tinha falando sobre maternidade e compartilhar também alguns livros que me ajudaram nessa jornada. Bora assistir esse vídeo? Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal da Titi Opina. Eu sou a Ana Cláudia. Ana! 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 E este canal é pra gente compartilhar os desafios de equilibrar a vida profissional com a vida pessoal. Além da minha experiência pessoal, durante a minha pesquisa de mestrado, eu também tive a oportunidade de entrevistar uma executiva que estava grávida, uma outra executiva que tinha acabado de retornar de sua licença maternidade. No caso da executiva grávida, ela estava muito preocupada de como ia ser o retorno dela após o período da licença maternidade, e a que tinha acabado de retornar estava com sentimento de injustiça porque ela passou por uma avaliação anual e ela recebeu uma nota, um grade ou uma avaliação com base no trabalho da pessoa que tinha ficado no lugar dela. Então, que tal a gente falar um pouco sobre este período de ausência e o que seria importante a gente encontrar no nosso retorno? Bom, eu vou começar pela minha primeira licença maternidade, onde eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Eu não tinha uma rede de apoio, eu nem tinha médico ainda aqui em São Paulo para acompanhar minha gravidez. Então, foi um período de bastante ansiedade por ser a primeira gravidez e por ser num lugar que eu ainda estava conhecendo. Bom, primeira gravidez, tudo novidade. Comecei a comprar várias revistas da época falando de como que era o parto, como a gente tinha que se preparar. Bom, e aí chegou o Igor, e apesar de toda a preparação que eu fiz, meu plano de parto normal já não funcionou. Eu nem entrei em trabalho de parto. Foram 42 semanas, o Igor foi bem preguiçoso para nascer, né? O que não aconteceu depois, foi uma criança bastante agitada, um bebê bastante agitado. Então, meu primeiro planejamento já foi por água abaixo. A segunda coisa foi, eu realmente achava que eu teria algum tempo na vida para poder me atualizar, estudar um pouco, falar com as pessoas do meu trabalho para não me desconectar muito, e foi simplesmente impossível botar esse plano em execução. Porque bebê que não chora, bebê que não mama, que não precisa tomar banho, trocar de roupa, porque golfou só em novela. Tá bom. E aí, com 15 dias, primeira consulta no pediatra, o Igor super agitado. Eu falei pro pediatra, falei assim, essa criança é muito agitada, né? E aí ele falou, mãe, ele tá mamando? Eu falei assim, por ele mama o dia inteiro. Ele falou, olha, você não tem leite. Eu não sabia, né? Eu fiz uma cirurgia quando era mais nova e eu não sabia que poderia ter problema na amamentação. E aí realmente eu vi que ele tinha emagrecido e eu não tinha percebido. Então já foi a minha segunda grande frustração, porque eu me preparei muito para amamentação, eu queria muito amamentar, né, meu filho, e eu não consegui. Não, fora que quando eu sacava uma mamadeira no shopping, no berçário do shopping, parecia que eu tava cometendo um assassinato. Mas aí eu tinha que explicar essa história toda da cirurgia. Apesar que eu consegui administrar a mamadeira, né, e a amamentação, leite materno até os 6 meses, mais ou menos. Mas assim, a amamentação 100%, onde todas as revistas falavam que não existe pouco leite, eu não consegui. E aí mais uma frustração de coisas que as pessoas falavam, né, escreviam e eu não conseguia executar. Então naquele momento em que eu não tinha conseguido o parto normal e eu descobri que eu não ia conseguir amamentar o meu filho do jeito, né, que eu esperava, eu juntei todas as revistas que eu tinha em casa e joguei fora. Isso era para contar no final, né? Bem, ok. E aí, depois do primeiro mês, que parece que o mundo tá acabando, acho que as coisas entram numa rotina, a gente se adapta, né? Muito cansaço, mas assim, zero tempo de pensar em carreira e trabalho. Então,
Não adianta a gente ficar preocupado durante 9 meses, porque a gente não vai conseguir pensar, normalmente a gente não consegue pensar nisso durante a licença maternidade. Então, o que eu falei para a pessoa, né, quando eu entrevistei, que eu percebi que ela estava muito ansiosa, eu falei, olha, relaxa. Quando você voltar, você monta a sua estratégia e seu plano, porque de agora até o seu retorno, muita coisa pode mudar no seu trabalho e a sua vida também vai mudar muito. Então, você precisa entender o que vai acontecer para poder se preocupar depois com a sua carreira. E aí veio o momento de eu retornar da licença. Na minha primeira gravidez, quando eu voltei, o meu chefe era o mesmo, o meu trabalho estava lá me esperando, então eu consegui dar sequência ao que eu já vinha fazendo antes de sair de licença maternidade. O que mudou é que antes eu ficava trabalhando independente do horário até tarde. Quando eu tive o filho, eu tinha o horário certo para sair, porque eu precisava buscar o Igor no berçário, que fechava às 7 da noite. Então, se todo mundo continuasse e tivesse alguma coisa acontecendo, eu precisava parar, pegar o Igor e ir para casa. Só que aí, para compensar, eu chegava em casa, abria o notebook e continuava trabalhando. Mas o que me fez mudar um pouco essa atitude foi que um dia o Igor olhou para mim e falou: mãe, você gosta mais disso aqui do que de mim. E isso aqui era meu notebook. A partir desse momento, eu deixei para abrir meu notebook só depois que ele dormia. Falando um pouco do propósito desse canal, né, de equilibrar a vida pessoal com profissional, como eu não tinha uma rede de apoio e a minha opção foi colocar o Igor no berçário, na creche aqui, o fato de ter horários acabou me levando a ter uma disciplina em relação ao horário de entrada e saída do trabalho, conseguindo equilibrar um pouco, desde que eu não ficasse trabalhando em casa com o Igor acordado, porque eram poucas as horas que eu tinha para ficar com ele, então eu tive que me adaptar, né, e adaptar ao meu chefe, né, e ao time que trabalhava comigo, que eu não tinha aquele momento para me dedicar ao trabalho. E se você assistiu esse vídeo até agora e não deu like, deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativando o sininho para poder receber as notificações quando eu soltar um vídeo novo. Combinado? Mais 3 anos se passaram, veio a segunda gravidez. Nessa época, eu estava num território de vendas há mais de 2 anos, trabalhando nos mesmos clientes, com vários projetos em andamento e que eu tinha o plano de fechamento de alguns projetos grandes nesses clientes. Dessa vez, eu entrei em trabalho de parto, o Bruno nasceu. Eu, neste momento, já tinha passado por uma experiência, então foi uma licença maternidade bem mais tranquila. Eu não dei foco para o trabalho, eu me dediquei ao meu período de licença maternidade. Claro que na minha cabeça o meu retorno ia ser tranquilo, só que não foi tão tranquilo assim. O Bruno nasceu em fevereiro e na virada do ano eu tinha mudado de chefe. E eu não tive nem a oportunidade de conhecer o meu chefe quando eu saí de licença maternidade. E aí, no meu retorno, ele me comunicou que tinha tomado uma decisão de deixar aquele território que eu já estava trabalhando há 2 anos, mais de 2 anos, com a pessoa que ficou atendendo os meus clientes durante a minha licença maternidade. É óbvio que eu não fiquei satisfeita e eu achei um absurdo eu perder meu território por conta de uma licença maternidade. Aí eu liguei para ele e falei: olha, não concordo com a sua decisão, eu quero marcar uma reunião para a gente conversar. Ele marcou a reunião logo no dia seguinte, preparei todo o planejamento que eu tinha feito para aqueles clientes e mostrei para ele o porquê não fazia sentido ele não devolver os meus clientes, né? Não deixar eu trabalhar nos clientes que eu já conhecia profundamente. E aí ele concordou, né? Praticamente todos os clientes voltaram para minha carteira e eu dei sequência ao meu trabalho. E ainda bem que eu fechei os projetos que eu tinha dito para ele que eu ia fechar. As pessoas às vezes esquecem, por conta de um período, de todo o trabalho que você fez, né, durante anos, por conta de uma ausência ali, de uma licença maternidade. Então é importante que a gente
tenha consciência do trabalho que a gente fez e demonstrar a nossa não satisfação com alguma decisão que a gente não concorde. No final do ano, na avaliação anual, ele chegou a comentar para mim que me achou arrogante, mas quando eu mostrei para ele, né, o que eu tinha planejado para aqueles clientes, ele realmente me deu razão e falou que achou que tomou a decisão correta. Eu falo da gente se arriscar. Eu não posso operar um carro em seu carro. A Siri me ama. Eu nem sei onde eu parei. Se você assistiu o meu vídeo, onde eu falo da minha estratégia para conseguir um aumento salarial, e se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card. Lá eu falo que a gente precisa se arriscar mais, né? E eu tive essa tomada de risco no meu retorno da minha segunda licença maternidade. Bom, vocês já devem ter percebido que todos os planos que eu fiz para o meu parto e o pós-parto, nenhum deles funcionou. Das duas, uma. Ou eu era uma incompetente, ou tudo que eu tinha lido não era 100% verdade. Então, eu peguei todas as revistas e joguei tudo no lixo e comecei a seguir a orientação do pediatra dos meus filhos, que me recomendou alguns livros, e são esses livros que eu vou compartilhar com vocês agora. O primeiro livro que ele me recomendou foi A Saúde dos Nossos Filhos. Foi um livro que me ajudou muito a acompanhar o desenvolvimento, né, dos meninos, tanto de peso, altura e desenvolvimento motor, o que acontecia em cada etapa, né, a evolução dos bebês. Então, foi um livro que me ajudou bastante, né, antes de eu passar a mão no telefone e ligar para ele. Um outro livro que ele também me recomendou a leitura foi Criando Meninos, né, para eu entender um pouco como é que funciona a cabeça dos meninos. E foi bastante interessante para mim a leitura desse livro. Eu li outro livro também semelhante a ele, né, com base na mesma pesquisa. Não tem nada a ver com criação de filhos, mas eu também recomendo a leitura, porque homens fazem sexo e mulheres fazem amor. Não é o que vocês estão pensando, tá? Mas é um livro bastante interessante de ler para você entender, principalmente quem exerce papel de liderança, como que funciona. Um homem líder entender como funciona, né? Como as mulheres funcionam, como é que a gente enxerga, né, as coisas, e para a mulher líder entender como também funciona a cabeça dos homens. Então, eu recomendo aí até como uma dica de livro para quem está pensando em liderar pessoas ou para quem já lidera pessoas. Por último, são 2 livros do Isami Chiba. Um é Quem Ama Educa e o outro é Disciplina, Limite na Medida Certa. Eu acho que é isso, mas eu vou deixar aqui na descrição o link desses livros. Me ajudou bastante aí nas questões que a gente fica de será que eu tô fazendo certo ou não, né? E eu recomendo também. Bom, era isso, né? Eu tinha feito uma pesquisa na aba comunidade, as pessoas falaram que esse tema era um tema importante de equilibrar vida pessoal com vida profissional na maternidade. E por fim, se fosse dar uma dica aqui importante para o trabalho, né, para o retorno, é deixar muito claro, né, qual é a sua expectativa ao retornar para o trabalho. E se algo acontecer que você não concorde, pegue os fatos e coloque os fatos e converse com a liderança para que ela entenda os seus pontos de vista e seus argumentos, né? A pior coisa é a gente não lutar ali pelo que a gente acha justo, pelo que a gente acha que a gente merece. Pode ser que tenha resultado, pode ser que nada mude, mas pelo menos a gente tem que tentar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você teve uma experiência diferente e queira compartilhar, deixe aqui nos comentários. Se tiver algum assunto, algum tema que vocês queiram que eu traga, também deixe aqui nos comentários. E não esqueçam de fazer sua inscrição no canal e dar um like para que outras pessoas consigam ter acesso a este conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.